Pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, especialista em renda variável pela Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quarta-feira, dia 10 de maio de 2023. E bem, o mercado opera em queda agora de manhã em praticamente todas as bolsas mundiais, com os investidores aguardando pelos dados de inflação lá nos Estados Unidos, que vai sair agora de manhã, e também pelos dados de inflação na China, que vai sair no final da noite de hoje. Lá na Ásia, o fechamento ficou negativo, destaque por lá para a taxa de desemprego na Coreia do Sul, que caiu para 2,6%. E a China hoje também publica os seus dados de inflação ao consumidor, um dado importante para a gente observar e entender como é que está o ritmo de recuperação da economia chinesa. Na Europa, o viés é de queda. Por lá, os investidores estão aguardando também pela inflação nos Estados Unidos e pela decisão de juros lá na Inglaterra. O Banco Central da Inglaterra deve elevar a taxa de juros lá no país pela 12ª vez consecutiva. Ontem lá nos Estados Unidos o movimento foi de queda. Lá em Nova York o Dow Jones caiu 0,17, o S&P caiu 0,46 e o Nasdaq fechou com queda de 0,63%. Bom, por lá o mercado vem monitorando a questão do teto da dívida do governo americano. A preocupação é que se o teto da dívida ele não for aumentado até o final de maio, o governo dos Estados Unidos pode dar um calote na sua dívida. O presidente americano Joe Biden ele se reuniu ontem com o presidente da Câmara, o republicano Kevin McCarthy, e outros líderes também do Congresso para tentar chegar a um acordo, mas ainda não definiram bem um consenso. Eles ainda devem se encontrar na sexta-feira para tentar chegar numa solução para esse assunto. Um outro risco que segue no radar são os bancos regionais, que ainda podem ter mais problemas dependendo da confiança dos depositantes desses bancos menores. Bom, e hoje o grande destaque é a inflação ao consumidor, que é medida pelo CPI, vai sair às 9h30 da manhã e a expectativa é de que venha com uma alta mensal de 0,4% e na leitura anual o número deve bater a marca dos 5%. O importante aqui é a gente entender se o ciclo de alta de juros que o Banco Central dos Estados Unidos vem implementando está surtindo ou não algum efeito para a queda na inflação. Então, se esse número ele vier muito acima do esperado, a gente pode ter hoje um dia mais negativo, porque isso vai obrigar os investidores a reverem as suas expectativas para as decisões de juros nas próximas reuniões. Atualizando agora os índices, então, o S&P Futuro está caindo 0,17, Eurostock 600 cai 0,24, o FTSE lá em Londres cai 0,23, no Japão o Nikkei fechou com queda de 0,41. Lá na China, o índice Xangai Composite caiu 1,15%, o índice de mercados emergentes cai 0,61% agora, o DXY, o dólar index, sobe 0,07%. Os juros de 10 anos dos Estados Unidos cai agora 0,53%, cotado a 3,50 no anual. O índice de commodities da Bloomberg está caindo 0,73% agora. E o petróleo também opera em queda nessa manhã. O petróleo WTI cai agora 1,18%, cotado a 72 dólares e 85 centavos o barril, enquanto o petróleo Brent cai 1,15% e está cotado a 76 dólares e 55 centavos o barril. O petróleo também operando em queda, refletindo o aumento nos estoques da commodity lá nos Estados Unidos, o que pode indicar uma queda na demanda. O minério de ferro teve outra sessão de alta lá na China. Lá em Dalian, o minério fechou com uma alta de 0,28% e ficou cotado aos 104 dólares e 54 centavos. Já o universo de criptoativos opera com uma relativa estabilidade nas últimas 24 horas. O Bitcoin, uma leve alta de 0,15% e está cotado agora a 27.615 dólares. O Ethereum sobe menos, alta de 0,09%, cotado a 1.845 dólares. Vindo para o Brasil, ontem o Ibovespa teve outra sessão de alta na contramão do mercado lá fora. O dia terminou com o Ibovespa subindo 1,01% e fechou cotado aos 107.114 pontos. O dólar caiu 0,49% e ficou cotado aos R$ 4,98. O mercado por aqui refletiu a ata do Copom, que saiu ontem logo pela manhã, sem grandes mudanças em relação ao comunicado que foi publicado na semana passada, logo depois que eles publicaram também a decisão de juros, né? Bom, o Copom basicamente reforçou que as expectativas de inflação por aqui seguem desancoradas, mas também sinalizou que o arcabouço fiscal é o caminho para ajudar na estabilidade fiscal e, portanto, ajudar a ancorar as expectativas de inflação. Do lado político, destaque para a entrevista do Gabriel Galípolo, que falou ontem para a CNN, ele que deve agora assumir a cadeira de diretor de política monetária lá no Banco Central. Ele falou ontem nessa entrevista e ressaltou que a queda do dólar desde o início do governo Lula deixou o cenário mais favorável para o início de ciclo de queda da Selic. Destaque também para a fala da ministra do Planejamento, Simone Tebet, que ontem disse que a inflação, que é medida pelo IPCA e que vai sair na sexta-feira,
vai surpreender positivamente, o que deve contribuir para um cenário de queda na taxa de juros por aqui. No corporativo, destaque de alta para as ações da Natura, que ontem fecharam o dia com uma alta de 15%. Isso depois que a empresa anunciou que pretende acelerar a integração das marcas Natura e Avon aqui na América Latina. As varejistas também se beneficiaram com a percepção de que a taxa Selic pode cair em breve. Destaque aqui para a Magazine Luiza, que ontem subiu quase 7%, e Via Varejo, que subiu aqui 5% no pregão de ontem. A Vale ontem também subiu mais de 1%, o que ajudou bastante aqui no Ibovespa. Além disso, a Eletrobras também teve uma alta significante, subiu 4,13%, se recuperando um pouco depois das quedas recentes em função dos ruídos políticos sobre a empresa. Do lado negativo, queda de 3,9% para a Raízen, que acompanhou a queda da cotação do açúcar lá fora, e queda também de 2,9% para as ações da TIM, que a empresa publicou um balanço, veio com números piores do que o esperado, portanto, a gente viu o reflexo na cotação das suas ações. Bom, finalizando, hoje aqui na nossa agenda a gente vai ter a produção industrial para o mês de março. O dado aqui é esperado para que venha com uma alta de 0,7% na comparação com o mês de fevereiro. Esse vai ser o nosso único evento aqui mais importante do ponto de vista de indicadores econômicos, além, claro, da temporada de balanços que segue a todo vapor. Bom, esses são os destaques para o dia de hoje. Agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.